Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que é conhecido, coloquialmente, cotidianamente aí por merenda escolar. Então, vocês já viram, né, esse programa durante o curso. Eu vou só reforçar alguns aspectos importantes e algumas características do programa. Então, esse programa ele foi idealizado e ele foi implementado na década de 40. É um programa que já tem aí um histórico bastante sólido, né, com propostas bem importantes. Tem como objetivo principal a transferência de recursos financeiros para subsidiar uma alimentação escolar, né, para escolas focadas em escolas públicas e filantrópicas. Então, hoje a gente tem mais ou menos uma ideia, através dos censos populacionais, que esse programa ele atende uma média de 41 milhões de estudantes, né? Ele é um programa que atua em nível primário, dentro da saúde coletiva, né? Então ele é um programa de atenção básica, que tem por objetivos principais a manutenção do bom estado nutricional dessas crianças, o fornecimento de uma alimentação equilibrada, para que elas possam apresentar um bom rendimento cognitivo durante o seu período de estudo. Então, é extremamente importante dizer, né, que as escolas elas precisam, para serem beneficiadas desse programa, se cadastrar a partir dos censos populacionais, e a partir daí, então, elas vão receber toda a verba suficiente para a produção das refeições. Nós sabemos que a infância e a adolescência são caracterizadas por fases de maior atenção nutricional, grupos vulneráveis, principalmente por serem momentos da vida onde existe um grande pico de crescimento, de desenvolvimento, e um gasto muito grande porque são extremamente ativos, né? Um gasto de energia. E isso faz com que eles tenham essa necessidade de uma nutrição adequada, balanceada, não só do ponto de vista energético, como também do ponto de vista de proporção de macronutrientes e balanceamento de adequação de micronutrientes. Esses micronutrientes, eles vão ser importantes para prevenir a ocorrência de anemia, que é um déficit nutricional diretamente relacionado com baixo rendimento cognitivo. Temos também uma atenção maior à questão de crescimento e desenvolvimento pubertário, desenvolvimento dos caracteres. E aí nós temos vários outros nutrientes que estão relacionados a essas características e a essas altas demandas. Quando a gente olha para a legislação vigente, né, é importante que seja caracterizado que a alimentação escolar é todo aquele alimento que é oferecido para esse estudante devidamente cadastrado, né, de escolas devidamente cadastradas, durante a sua permanência no ambiente escolar, independente da sua origem, né, durante todo o período letivo. Agora, nesse período de pandemia do Covid-19, a gente vai ver que essa tratativa está sendo direcionada de uma forma diferente, né? Porque é uma situação aqui que é caracterizada até do ponto de vista legal como uma condição de calamidade pública, e essas pessoas, essas famílias, principalmente as crianças, precisam ser assistidas e precisam continuar recebendo essa oferta de nutrientes que é tão importante para o seu desenvolvimento físico e mental. Algumas das diretrizes que são originadas desse programa, né, são basicamente a necessidade do respeito à cultura, tradição e hábitos. Nós estamos falando de um programa nacional e a gente sabe o quanto o Brasil é diverso
nos aspectos culturais de tradição, de hábitos e até de sazonalidade. Então, é extremamente importante que seja feita uma análise, é por isso que precisamos da presença do nutricionista nesse programa, que seja feito todo um estudo e uma análise dos alimentos mais disponíveis nas diferentes regiões, quais são as identidades culturais e tradições dessas crianças, para que a gente possa oferecer alimentos de mais fácil acesso, de bom valor nutricional e que tenham uma boa aceitação. Não adianta a gente equilibrar um cardápio, mas formar ou compor esse cardápio com alimentos que não estão presentes na cultura, nem tampouco no hábito do público em questão. Assim como o Sistema Único de Saúde, esse programa ele preconiza a universalidade, né? Então, que todas as crianças sejam atendidas, e aí a gente tem a equidade também, né, de forma igualitária. Respeito às diferenças biológicas dessas crianças, então, respeitando aí as necessidades de acordo com gênero, idade, faixa etária, então, olhando para as diferentes fases do desenvolvimento da criança, respeitando os momentos de maior demanda nutricional, respeitando os momentos onde essa criança ela tem uma maior seletividade, mas olhando com bastante cuidado para isso, e aí volto a reforçar a importância de um nutricionista nesses programas, e também pensando de forma muito contundente na qualidade do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional dessas refeições que são oferecidas. Então, não adianta simplesmente esse cardápio ele vir adequado no seu aspecto nutricional, mas ele também precisa ter higiene durante todo o seu preparo, toda a sua manipulação, portanto, livre de qualquer tipo de contaminante. Os recursos financeiros desse programa, né, eles precisam ser contemplados nos estados, Distrito Federal e municípios, né? Então, essa sequência pela qual esses recursos financeiros devem ser disponibilizados. Muitas vezes nessas escolas nós temos a presença de alguns casos ou algumas situações especiais, então crianças desnutridas, crianças com alguns problemas neurológicos, desvios ponderais ou até algumas condições de saúde específicas, dislipidemias, erros inatos, e esse programa também precisa contemplar essas crianças. Então, é extremamente importante o olhar atento à condição de saúde e, quando for necessário, um cardápio ou uma alimentação individualizada precisa ser elaborada para contemplar esses casos especiais. Esse é mais um dos motivos pelos quais é tão importante a presença de um nutricionista muito atuante nesse programa e que conheça de forma bastante atenta o público que atende. Do total dos recursos que são repassados, né, para esse programa, preconiza-se que pelo menos 30% desse recurso deve ser utilizado para o pequeno agricultor. Então, aquela agricultura familiar, garantindo e incentivando o empreendedorismo familiar, rural, né, para que a gente possa ter aí uma economia mais ativa e também valorizando o ponto de vista de sustentabilidade. Então, aqui nessa figura, nesse slide, a gente tem um exemplo dos valores que são repassados pela União aos estados e posteriormente aos municípios por dia letivo para cada um dos alunos, de acordo com a graduação aí do seu ensino, né? Então, por exemplo, se nós estivermos falando aí de ensino fundamental e médio, uma média de 36 centavos por aluno por dia. Então, esse é o valor que é repassado para que seja feita a merenda. Então, reflitam com relação a isso, a todos os exercícios que nós fizemos na disciplina de POAN, AUAN, para que vocês consigam ter uma ideia da qualidade desse cardápio ou do tipo de alimento ao qual ele é composto, né?
E quem fiscaliza esse repasse, quem fiscaliza essas ações? Primeiramente, é a sociedade, né? A sociedade deve fiscalizar, deve ficar atenta a como esses valores eles estão sendo direcionados e principalmente utilizados. Além disso, nós temos aí alguns conselhos de alimentação escolar, né, o próprio FNDE, Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. Então, esses são os principais órgãos que devem monitorar e controlar esses repasses e o uso dessa verba direcionada ao programa. E nesse momento em que nós temos aí a pandemia de coronavírus, o que a legislação orienta que seja feito com relação a essa verba, né? Como trata-se aí de uma situação de emergência, uma situação de calamidade pública, é obrigatório que a distribuição desses gêneros seja feita aos pais ou aos responsáveis dos estudantes, né? Para que eles possam continuar tendo aí os gêneros básicos mínimos para manter uma alimentação equilibrada e saudável, de forma a garantir o crescimento e desenvolvimento do público ao qual esse programa se destina. Tá certo, pessoal? Então, esses são os aspectos principais desse programa e como ele deve se comportar durante esse período até que as aulas elas voltem a acontecer aí de forma presencial novamente.